2 Samuel 6, verso 1 em diante. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Colocaram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Olha, no outeiro, irmão. É por isso que vocês gostam do outeiro, né? E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab. Verso 5: Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, com símbolos. Mas quando chegaram na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi desgostou-se, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e ele chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá então a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pai, fala conosco, que esse episódio, que essa história, que esse texto traga no nosso coração, meu Deus, o entendimento de quem Tu és, um Deus amoroso, mas um Deus zeloso, um Deus abençoador, mas um Deus que espera de nós que a gente corresponda a tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala com cada um de nós nessa hora, e que as verdades aqui ensinadas nesse texto venham pulsar dentro do nosso coração. Fala com a Tua igreja poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e vamos aplaudir o nosso Deus com alegria. Eu quero falar sobre o tema, uma derrota inesperada. Eu não sei se você já vivenciou, deve ter vivenciado essa experiência da frustração de entrar em um projeto, em uma peleja, em uma disputa, em algum concurso, em alguma coisa que você se propôs a fazer, e você tinha certeza que ia dar certo, que a vitória chegaria, mas infelizmente você foi surpreendido por uma derrota inesperada. Você não esperava. É o caso de Davi. Davi assumiu o reinado de Israel, e Saul tinha desprezado a arca de Deus, e tinha deixado essa arca na casa de Abinadab, jogada lá. Para quem não sabe o que é a arca de Deus, foi aquela que Deus mandou Moisés construir,
Ela era uma espécie de um baú de ouro, revestida de ouro, e nela tinha a porção do maná, a vara de Arão e outras coisas mais, e ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Saul tinha desprezado esse símbolo de adoração importante para o povo de Israel. Aí Davi assume. Davi mais íntimo de Deus do que Saul, Davi mais temente a Deus do que Saul, Davi tinha mais sensibilidade espiritual que Saul. Ele toma a providência de mandar buscar a arca, de buscar a arca. Ele prepara uma festa. Ele leva 30.000 homens, leva músicos, instrumentos musicais, para buscar a arca do Senhor para Jerusalém. E assim foi feito, ele preparou tudo e foi buscar. E ele teve o cuidado de colocar a arca de Deus num carro novo. Não sabemos exatamente como era esse carro, mas era uma espécie talvez de uma carroça, toda bem produzida, preparada, novíssima, 0 quilômetro. E ele mandou colocar a arca em cima desse carro novo, que seria puxado pelos bois. E assim foi feito, a música começou a tocar, a festa rolando, todo mundo celebrando, adorando a Deus. E num determinado momento, os bois tropeçam. Quando os bois tropeçaram, a arca ia cair. E perto dela tinha 2 rapazes, Uzá e Aiô. E Uzá, com toda a motivação do mundo, certíssima, quando a arca ia caindo, ele tocou na arca. E ele ali naquele momento, ao tocar na arca, ele morre. Davi vê aquela cena, diz o texto que ele fica desgostoso, o coração dele murcha, a música para de tocar, a festa é simplesmente encerrada, o rei fica abatido e faz a pergunta: como então eu posso trazer a arca de Deus para Jerusalém? Aborrecido, ele manda deixar a arca na casa do geteu Obed-edom e vai embora frustrado, porque teve que conviver com uma derrota inesperada. Talvez seja o caso de alguns aqui. De todos nós já tivemos essa experiência, como eu disse, mas alguns estão tendo nesse tempo. Você foi visitado por uma derrota que você não esperava, o resultado não foi bom, você está triste, frustrado, deprimido, aborrecido, chateado com Deus, como Davi estava. E eu vou discorrer sobre esse episódio para te trazer algumas lições, para mim e para você, porque nós também podemos vivenciar derrotas inesperadas se não observarmos aquilo que Davi não observou. Então preste atenção, que talvez alguns aqui vão ter uma resposta de Deus hoje para você diretamente. E essa resposta é para dizer: meu filho, ainda há tempo de você retomar sua vida, sua caminhada, voltar a vencer e não mais conviver com derrotas inesperadas. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Por que aconteceu isso? Por que Davi prepara uma festa com tanta gente, com tanta música, pega um carro novo, põe a arca em cima, a arca vai cair, Uzá tenta segurar, ele morre fulminado? Por que isso aconteceu? Número 1, diga comigo: quando Davi fez concessões que não poderiam ser feitas.
Diz o verso 3: colocaram a arca de Deus num carro novo. Quando você estuda a Bíblia, e eu vou discorrer durante a mensagem com mais detalhes, mas vou dar só uma pincelada aqui. Quando Deus manda construir a arca da aliança, Ele dá a orientação certa como ela deveria ser carregada. Era um baú, como eu falei, com 4 argolas na sua base. Somente a tribo de Levi, os levitas, poderiam carregá-las. Colocavam as varas das argolas e 4 homens carregavam a arca. Essa orientação foi dada pelo próprio Deus, que Davi não observou, fez o certo da maneira errada. Ele fez concessões que não poderiam ser feitas. O que é fazer concessões? É ceder ou comprometer princípios, valores e padrões para alcançar um objetivo. Por exemplo, você está aqui na igreja, acaba o culto, você ora para que Deus abençoe sua vida, te prospere. O teu sonho é conseguir comprar um celular. Aí todo mundo vai embora e tem um irmão que esquece o celular. Aí você olha: Senhor respondeu minha oração, a bênção chegou mais rápido do que eu esperava. Aí você pega e leva. Você abre uma concessão, você abre mão de princípio, de valores para conseguir algo, e o Senhor só, como dizia minha avó, te abicorando. É isso aqui que Davi está errando. Motivação certa, queria fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Você quer o celular, mas aquele não é teu. Estou usando esse exemplo bobo, mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Você não vai acreditar no que eu vou dizer, mas foi verdade. Eu era pastor auxiliar na pedreira. Teve uma moça que chegou para mim: pastor, eu queria que chorasse por mim. Eu disse: qual é o seu pedido? É que eu queria que o meu namorado deixasse a esposa dele. Você acredita nisso, irmão? Não é brincadeira não. Então, quando a gente quer alguma coisa e negocia princípios e valores, nós cometemos o erro de Davi. Não nada errado casar, mas não com o marido dos outros. Vocês estão entendendo? Então essa questão de fazer concessões, você pode estar com a motivação mais certa do mundo, mas se quebrar valores e princípios, você vai estar fazendo algo que vai te machucar. Os bois vão tropeçar, sua vida vai atrasar. Então cuidado, você tem que buscar em Deus uma fé, uma espiritualidade, uma vida cristã que te dê capacidade de raciocinar na hora de fazer uma escolha. E não é fácil, não é fácil. Eu me lembro que eu estava estudando para teologia no Rio de Janeiro, nunca me esqueço disso, liso que só, tempo difícil. Aí eu fui no banco, meu pai mandava um dinheirinho para mim todo mês para eu pagar, para comprar comida. Eu cheguei lá, fui pegar o saldo da conta, irmãos, como se fosse hoje, tinha 100 mil reais lá. Eu disse: meu Deus! Aí eu disse: rapaz, isso aqui não é meu. Liguei para o papai: o senhor me mandou quanto? Ele disse: 100 reais. Tem 100 mil. O caixa tinha errado e feito um depósito errado na minha conta. E a vontade que dá de gastar esse dinheiro? Mas os bois vão tropeçar. Diga para o seu irmão: irmão, os bois vão tropeçar. Vai tropeçar.
Davi e o povo fizeram uma grande concessão ao transportar a Arca da Aliança, sem seguir as instruções específicas de Deus. Quantas vezes na vida cristã fazemos concessões em algo que parece bom aos nossos olhos e não é aceito aos olhos de Deus? Cuidado com as instruções divinas, elas existem para nos proteger do mal, amém, meus irmãos? Nós precisamos buscar essa vontade de Deus e não fazer concessões. Por exemplo, tem alguns irmãos que neste momento deixaram de adorar o Todo-Poderoso, estão assistindo o Paysandu jogar. É meio pecado. Se o Remo era pecado e meio. Aí abre essa concessão, aí os bois tropeçam, amém, irmão? Então essa é a primeira lição desse texto. Davi fez concessões que não eram para serem feitas. Segundo lugar, diga comigo, Davi não observou os detalhes por conveniência. Escute isso, Êxodo 25:14. Meterás os varais das argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Essa é a instrução de Deus. Davi era muito prático, ele não observava os detalhes, e isso fez com que os bois tropeçassem nessa história e na vida de Davi. A lei de Deus era clara da maneira correta de transportar a arca. Muitas vezes pequenos detalhes são ignorados por conveniência, mas com Deus nenhum detalhe é insignificante, digam todos amém. Preste atenção nos detalhes. Se você quer ser abençoado e não quer ver os bois tropeçarem, tenha zelo com as coisas de Deus. Seja detalhista em relação às coisas que você se propõe a fazer para Deus. Por exemplo, quem quer vitória aqui? Levante a mão. O que a Bíblia diz? Aquele que medita no livro dessa lei de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e no devido tempo prosperará. Esse é um detalhe. O que a gente faz? Acorda, pega celular, toma banho, come pão, come tapioca, toma café, come laranja, come banana, come ovo, só não lê a Bíblia. Detalhe. Vai orar, aliás, vai dormir à noite, não fala com Deus. A Bíblia é desprezada, um detalhe fundamental. A gente começa a ser cristão de qualquer jeito. O problema aqui é que Davi estava querendo levar a arca de qualquer jeito, só que a arca não vai ser levada, não pode ser levada de qualquer jeito. A arca tem que ser levada do jeito de Deus. A nossa vida é a mesma coisa, não pode ser levada de qualquer jeito. Eu não posso ser pastor de qualquer jeito, eu não posso pregar de qualquer jeito, eu tenho que ter zelo. Quando eu não tenho zelo, eu tropeço, você tropeça. Quem quer chegar no lugar da vitória, diga amém. Então tenha zelo com os detalhes de Deus. Você acredita que tem gente que vem para a igreja e passa o culto vendo o celular? Esses não vieram hoje, estão lá no Paysandu. São detalhes. Começa o louvor, aí o irmão não está nem aí o que está acontecendo, fica olhando, passando pano, patetando, e Deus só observando os detalhes. Ele não está o coração voltado, não está adorando, e quando canta com uma moleza, sem expressão, não é intenso. Parece que veio aqui só para bater um ponto, e Deus só olhando.
Detalhes. Aí você vai ficar na quarta-feira da vitória até Jesus voltar e a tua vitória não vai chegar. Os bois vão tropeçar. Detalhes. Tem gente aqui que tem um zelo com a roupa, tudo passadinho, né? A Bíblia, coitada, cheia de mofo lá na Bíblia, na gaveta. É por isso que uma das marcas da nossa igreja são os detalhes. Se você prestar atenção, a gente é detalhista. Na medida que a gente vai conseguindo, a gente vai corrigindo, melhorando, ajeitando, porque Deus é um Deus de detalhes. Leve isso para a sua vida. Tenha uma vida mais zelosa com os detalhes. Eu falo a vida com Deus. Tenha mais zelo, mais reverência diante dele. Digam todos amém. Terceiro lugar, Davi teve uma derrota inesperada quando fez tarefas sagradas de maneira profana. Levar a arca era uma cerimônia sagrada. Os levitas precisavam levá-la com as argolas, com as varas, sendo conduzida. Ninguém podia tocar na arca. Não é à toa que parece que Deus é um Deus mau e faz com que Uzá, cheio de boa vontade, evita a arca cair, ele é fulminado. Deus queria ensinar, porque há muito tempo Saul tinha desprezado o valor da arca, e Deus queria ensinar para aquela geração, para aquele reino que estava começando, que era o reinado de Davi, o zelo que ele teria que ter com a arca de Deus. E Deus age, porque Davi fez tarefas sagradas de maneira profana. O resultado foi a morte desse rapaz. Escute isso: quando tratamos as coisas de Deus de maneira casual, comum, esquecendo que elas são santas, você acredita, gente, que ainda tem pessoas que vão embora no culto antes de terminar? Você acredita nisso? É muita coragem. Isso é fazer uma tarefa sagrada de maneira profana. Lá no jogo ele fica até o apito final, se tem prorrogação ele fica, se tem pênalti ele fica, mas aqui na igreja não fica até o final. E olha que a gente cumpre horário aqui. Se não cumprir esse horário, está certo, a gente cumpre. E a pessoa vai embora antes da oração final. Aí os bois tropeçam. Falta de reverência, falta de respeito, falta de zelo com as coisas de Deus. E a gente pode estender esse raciocínio para a oração. Você acredita, irmão? Deus está me revelando aqui. Tem 555 desse problema aqui. Que quando estão orando, e quando oram, se o WhatsApp apitar, ele para de orar para atender o WhatsApp, fazendo uma tarefa sagrada de forma profana. A igreja é a mesma coisa, a forma como a gente se porta diante de Deus. Essa é uma das razões do porquê que os bois têm tropeçado na vida de pessoas. É claro que você não tem que ter medo de Deus, não, tem que ter temor. O que é temor? É respeito. Respeito. Ainda agora fui cumprimentar um irmão, ele se levantou, disse: não precisa, o senhor é o pastor, tenho respeito com o senhor. Gostei. Isso é reverência. Eu não sei essa Coca-Cola toda, mas teve reverência. Então a gente tem reverência com o homem e não vai ter essa reverência com Deus. Você acredita, irmãos? É claro que essa é uma questão muito fina,
Mas tem gente que só pode chegar aqui atrasado porque não dá por causa do trabalho, é verdade, isso aí, você é um vencedor. Mas tem gente, irmão, que chega tarde na igreja porque vem. Aí, tem um rapaz, aí o anjo falando, vai começar o culto, rapaz. O culto vai começar, nem. Aí os bois tropeçam. Amém, irmão? Quem mandou você vir hoje? Então, Davi teve uma derrota inesperada, que fez tarefas sagradas de maneira profunda. Ele quis levar a arca do jeito dele. Do jeito dele não vai rolar, do teu jeito não vai rolar, tem que ser do jeito de Deus. É do jeito de Deus que você vai vencer e vai chegar no lugar da sua vitória. Em quarto lugar e último, Davi teve uma derrota inesperada quando não lembrou, diga, não lembrou, que Deus é um Deus zeloso. 2 Samuel 6:8, desgostou-se Davi, de quem ficou triste, esqueceu que Deus é zeloso. Se Deus mandou fazer daquele jeito, irmãos, aprenda isso, Deus é um Deus zeloso, e Ele exige do seu povo que a gente reconheça isso com a nossa vida. A reação de Davi nos ensina que muitas vezes podemos nos sentir frustrados ou tristes quando algo inesperado acontece, mas devemos refletir se estamos seguindo fielmente as orientações de Deus. Esse evento aqui ressalta que Deus é zeloso, zela, um Deus santo, não tolera que suas ordens sejam banalizadas. Precisamos ajustar a nossa vida à sua palavra. Digam todos amém. É zeloso, ele é zeloso. Ele foi fazer o céu, fez como? Top. Foi fazer o mar? Top. Foi fazer a terra? Top. Foi fazer a sua criação máxima? Top. Ele é zeloso, irmão. Deus não faz nada de qualquer jeito. É por isso que essa igreja cresce. Nós somos uma igreja zelosa, fazemos o nosso melhor e Deus, Ele nos abençoa por isso. Então faça isso lá no seu quarto com Ele, dê a Ele o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde. Tem gente aqui cheio de sabedoria, você tem dons, você tem capacidade, mas você não tem oferecido isso para Deus. Tem gente aqui que quando fala dá nó em vento. O cara sabe usar as palavras, usa isso para a glória de Deus, usa isso a serviço do reino. Tenha esse zelo de fazer para Deus o seu melhor. Você que é líder de célula, a sua célula tem que ser um acontecimento, algo bem feito, bem organizado, zeloso. Não pode ter, irmão, arroz com galinha azedo, não pode, irmão. Não pode, isso é falta de zelo. Não pode ter bolacha mofenta. Tem bolacha que não é creme crack, é só creme. Não tem um crack. Não tem zelo. É por isso que o boi tropeça na sua vida. Vocês estão entendendo, irmão? O zelo de Deus é importante, irmão. Davi se desgostou porque ele deixou de reconhecer que Deus é um Deus zeloso, quis fazer de qualquer jeito. Sabe aquele cara pragmático? É muito perigoso para Deus ser pragmático. Você tem que ter mais reverência, mais cuidado quando você se reportar a Ele e as coisas dEle. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu, quando vou comprar algo para minha casa, eu compro com zelo. Como é que eu vou comprar algo para a casa de Deus sem zelo? Por exemplo, quando a gente começou esse trabalho aqui, eu disse ao Gerson, qual é o teu sonho? O meu sonho é tocar no teclado XRS, não sei o que, eu vou comprar, mas ai de ti que deu uma nota errada. Lembra disso, Gerson?
É zelo. Eu chego aqui, eu fico olhando tudo. Zelo, porque é para Deus, gente. Eu tenho que ter cuidado com as coisas dele. Quando eu sinto que isso ele gosta. Então leve isso para a sua vida, para a sua relação com ele, para o seu momento a sós com ele. Sua relação com a palavra, com a oração, no culto, como você se porta, como você se dá a ele com zelo. Davi estava super triste, como alguns aqui estão chateados com Deus, e Deus está te dizendo: tenha mais zelo com as minhas coisas. Para encerrar, verso 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E queria saber como é que eu faço para resolver esse problema. Lá na frente, coloca aí 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Eu acho que eu anotei, vou ler aqui, eu acho que eu anotei o versículo errado. Olha esse texto. Chamou Davi, depois desse episódio, ele foi embora chateado, aborrecido. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, diga levitas, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhe disse, olha o que ele disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei, pois visto que não a levastes na primeira vez, e o Senhor irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Aplauda esse Deus maravilhoso. Davi disse: não tenho compromisso com o erro. Irmãos, quer vencer na vida? Quem quer vencer na vida aqui? Não tenha compromisso com o erro. Errou, peça perdão e retome a sua vida. Davi disse: eu fui um bobão, quis fazer do meu jeito. Ele se aconselhou com os anciãos falaram: mas Davi, tu está errado, não é assim que a arca tem que ser conduzida. Ele corrige. É por isso que Davi é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, longe disso, mas todas as vezes que Davi pecava, ele não teimava, ele se arrependia e buscava o arrependimento e o perdão de Deus. Não tem compromisso com o erro. Se alguém aqui está vivendo em alguma área da sua vida algo errado, se livre disso, senão os teus bois vão continuar tropeçando. Deus quer te conduzir, Deus quer te levar, Deus quer te empurrar para a tua conquista, para a tua vitória, mas tem que ser do jeito dele. Diga: do jeito dele, mais forte, do jeito dele. Assim os bois não tropeçarão. Fiquem em pé e aplauda o Senhor bem forte, aplauda com alegria.